Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares aqui na área. No vídeo de hoje nós vamos começar a saga de resolução analítica das questões da prova do Enem Principal, ano 2022, Caderno Azul. Finalmente esse momento chegou, vocês que pediram muito nos comentários do vídeo, professor, quando vai começar a análise das questões de química do Enem? Estamos iniciando então esse projeto hoje. Lembrando que, para você que está chegando agora, você não ouviu errado. Resolução analítica. Você vai perceber, se ficar comigo no vídeo até o final, que eu vou fazer com vocês um trabalho totalmente diferente do que existe hoje na internet. A resolução dessa questão número 91, você vai encontrar aos montes. A minha proposta é oferecer para você uma resolução super detalhada. Eu vou pegar todos os temas que estão envolvidos na questão, explicar cada detalhezinho, itens que muitas vezes nem têm relação com a resposta direta da questão, mas para você que estuda por questões, você que está se preparando para a prova do Enem, através de resolução de exercícios, isso é extremamente importante. Um outro detalhe importante, se você é uma pessoa que busca resoluções rápidas, aqui não é um local, até já recomendo que você feche o vídeo, tá? Você precisa ter tempo, porque aqui eu não vou me preocupar com tempo, mas em compensação eu vou te entregar um conteúdo de excelente qualidade. Então, para você que já é aluno aqui de confiança do curso, deixa aquele like para ajudar o trabalho do profissional da educação. Você que é novo por aqui, se inscreva no canal que eu tenho certeza que você vai gostar, que a pegada aqui é bem diferente. E se você quiser ser meu aluno no curso extensivo ou conhecer os meus cursos, link aqui na descrição. Vamos comigo então, prova do Enem 2022, iniciando a nossa playlist com a primeira questão que envolve a parte química, caderno azul, questão de número 91. Vamos fazer a leitura bem detalhada do enunciado, que aqui tem muita informação que é bem complexa. Chegar na resposta dessa questão até que não é difícil, mas entender tudo o que está acontecendo aqui, isso é para poucos alunos, então vou te ajudar. A figura ilustra esquematicamente um processo de remediação de solos contaminados com tricloroeteno, aí ele chamou de TCE, um agente desengraxante. Em razão de vazamentos de tanques de estocagem ou de manejo inapropriado de resíduos industriais, ele se encontra presente em águas subterrâneas, nas quais forma uma fase líquida densa não aquosa, que aí ele chamou de DNAPL, que se deposita no fundo do aquífero. Essa tecnologia de descontaminação emprega o íon persulfato, que é convertido no radical SO4- por minerais que contêm ferro 3+. O esquema representa de forma simplificada o mecanismo de ação química sobre o TCE e a formação dos produtos de degradação. E aí foi dada aqui uma imagem de interpretação complexa, e o meu objetivo para vocês vai ser explicar tintim por tintim cada etapa aqui. E aí ele vem perguntar a vocês o seguinte: esse procedimento de remediação de águas subterrâneas baseia-se em reações de quê? Oxirredução, substituição, precipitação, desidratação ou neutralização. Vamos comigo aqui, galera. Primeiro, eu vou, especialmente para essa questão, eu vou precisar fazer uma leitura nova do enunciado, só que dessa vez uma leitura pausada, porque eu preciso e quero que você entenda cada detalhe, ainda mais você que estuda por questões. Você tem que dissecar o máximo de cada informação que tem aqui, porque são informações que podem aparecer nos próximos Enems. Então, o que ele começa falando aqui? Ele começa falando que ele te mostrou uma figura, e essa figura ela vai mostrar um processo de remediação, como se fosse uma intervenção que você vai fazer num solo que está contaminado com tricloroetano. Bom, então a primeira coisa que me chama atenção aqui é que nós temos um solo que está contaminado com essa substância aqui, que é o tricloroetano, não, tricloroeteno. Eu quero começar a minha análise com vocês escrevendo a fórmula do tricloroeteno, tá?
Fórmula estrutural, como ele falou eteno, vamos lembrar que o eteno é aquela estrutura que tem um carbono fazendo uma dupla com outro carbono, eteno. O carbono, quando ele faz uma ligação dupla e duas ligações simples, ele vai apresentar uma geometria trigonal plana. Então, esse carbono aqui, ó, ele no espaço tridimensional, ele é do exato jeito que vocês estão vendo aqui no meu desenho, ele é uma estrutura plana, forma uma geometria trigonal plana, ou algumas pessoas também chamam de geometria triangular plana, então trigonal plana ou triangular plana. E aí ele tem esse formato aqui de triângulo, ó. Se você unir as extremidades aqui, ele vai apresentar exatamente o formato de um triângulo, tanto nesse carbono quanto nesse outro carbono aqui. Vamos fazer assim. Vamos pegar esse carbono, vamos passar ele para cá, só um carbono, depois eu vou apagar, para a gente começar, inclusive, a nossa aula completa dessa questão, falando primeiramente sobre as características desse carbono, tá? Então, esse carbono que vocês estão vendo aqui, minha gente, ele tem uma geometria trigonal plana, beleza? Trigonal plana. Na geometria trigonal plana, ela tem esse nome porque se vocês unirem as pontas aqui, ó, tem exatamente um formato de um triângulo, percebam, daí o nome trigonal plana. Carbono, quando apresenta geometria trigonal plana, a hibridação dele é do tipo sp2. A hibridação sp2 é quando o átomo central ele apresenta três nuvens eletrônicas, o átomo aqui que está fazendo as ligações apresenta três nuvens eletrônicas. Então, reparem, aqui eu tenho uma nuvem eletrônica, duas nuvens eletrônicas e três nuvens eletrônicas. Lembrando que ligação dupla, ligação tripla ou par de elétrons não ligante contam como uma nuvem eletrônica. E aqui a hibridação sp2, se você somar os expoentes aqui, ó, 1 mais 2 vai dar 3. Então, é justamente a hibridação característica ou a hibridação para três nuvens eletrônicas. O carbono aqui ele apresenta ângulos de ligação de 120 graus, que é o ângulo de ligação da hibridação sp2 da geometria trigonal plana. Então, esse carbono aqui, galera, se você olhar ele no espaço 3D, ele tem exatamente essas três nuvens eletrônicas e ele gera o formato de um triângulo, tá? Exatamente no plano, tá? Por isso que essa geometria é uma geometria planar. Logo, essa estrutura aqui do tricloroeteno, no espaço tridimensional, ela é do mesmo jeito que vocês estão vendo aqui no quadro. Agora eu preciso completar a minha estrutura com os cloros. Vejam o nome, tricloro. Então, você vai colocar aqui na estrutura 3 cloros, onde você quiser, isso não vai alterar em nada, 3 cloros. E, obviamente, a quarta ligação aqui você vai completar com hidrogênio. Então, essa aqui seria a estrutura do nosso amiguinho tricloroeteno. Eu queria avaliar com vocês agora polaridade. Vamos falar um pouquinho sobre polaridade. Eu preciso que vocês lembrem aqui, minha galerinha, que o cloro ele é um elemento mais eletronegativo que o carbono. Sendo assim, o cloro ele vai puxar o par de elétrons nessa direção e nesse sentido, criando uma força, um momento de polo que aponta nessa direção e nesse sentido. O outro átomo de cloro vai puxar o par de elétrons nessa direção e nesse sentido. O átomo de cloro, aqui ó, dessa extremidade, ele vai puxar o par de elétrons nessa direção e nesse sentido. E aqui o carbono e o hidrogênio, o carbono é levemente mais eletronegativo que o hidrogênio, puxando o par de elétrons nessa direção e nesse sentido. Bom, isso me faz pensar uma coisa. Eu tenho aqui dois vetores que estão na mesma direção e em sentidos opostos. Quais são, professor, esses dois vetores aqui? Ó? Esse aqui, reparem, que está na mesma direção que esse aqui, só que em sentidos opostos eles têm a mesma intensidade. O que significa que esses dois aqui eles se cancelam, tá? Esses dois vetores eles vão se cancelar. Se eles vão se cancelar, ó, eu vou apagar, para não atrapalhar a explicação, vou apagar este carinha aqui e vou apagar este carinha aqui. Logo, nós temos um cloro que puxa o par de elétrons nessa direção e nesse sentido, e um carbono que puxa um pouco mais fraco, porque a diferença de eletronegatividade aqui entre carbono e hidrogênio não é tão acentuada, puxa o par de elétrons nessa direção e nesse sentido.
fazendo com que essa molécula, sim, ela seja uma molécula polar, tá? Só que essa molécula, eu acredito que seja mais interessante aqui nós colocarmos a escrita baixa polaridade. Ou seja, ela apresenta sim alguma polaridade, no entanto, essa polaridade é baixa. Professor, o que isso então significa? Se essa molécula apresenta baixa polaridade, isso significa que ela talvez consiga se dissolver em meio aquoso com uma certa dificuldade, mas alguma coisa dela pode até se dissolver na água, baixa polaridade. Mas essa baixa polaridade faz com que essa substância ela consiga também dissolver moléculas orgânicas, que via de regra são apolares, são majoritariamente apolares. E uma coisa que confirma isso, não sei se vocês olharam aqui na questão, é nesse ponto do enunciado, vou marcar aqui para vocês, ó, ele falar que o TCE, que é essa molécula que eu estou analisando com vocês, ele age como um agente desengraxante. Professor, o que significa agente desengraxante? Como o nome sugere, desengraxante é algo que remove a graxa. Nós sabemos então que a graxa ela é um material de natureza apolar, tá? Porque a graxa geralmente ela é um derivado do petróleo, ela é produzido através de moléculas apolares, tanto que você não consegue remover graxa com água. Todo mundo lembra que a água é uma substância polar e você não consegue remover graxa só lavando as mãos com água, porque a água que é polar não vai conseguir dissolver a graxa. Então, sendo a graxa um material apolar, esse TCE, que é o tricloro eteno, como ele tem baixa polaridade, essa baixa polaridade dele permite com que ele consiga dissolver, então, a graxa. Daí ele ser um agente desengraxante. Até aqui, minha galerinha, vocês estão compreendendo tudo que eu estou falando? Vejam que eu estou no primeiro ponto seguido do enunciado. Eu estou dissecando a questão com vocês, fazendo uma resolução totalmente diferente do que existe aqui na internet. Continua comigo que eu vou te dar mais informações. Vamos lá. Ele continua, então, dizendo que... não esqueça um detalhe antes de eu continuar. Ele lembra que ele está falando que essa figura está mostrando um processo de remediação de solo que está contaminado com essa substância. Então, lembrem-se que esse cara aqui, ele é um contaminante. A gente não pode esquecer desse detalhe, tá? Eu vou colocar aqui em destaque. Esse nosso amiguinho aqui, ele é um contaminante. Contaminante do solo. Ele é um contaminante do solo. Contamina o solo, então não é legal que ele esteja lá. Em razão de vazamentos de tanque de estocagem, então, vazar algum tanque que está guardando alguma substância, ou de uso inapropriado, manejo inapropriado, de restos aí de produção industrial, ele se encontra presente em águas subterrâneas. Parou? Vou olhar aqui para a figura. Na figura eu estou vendo aqui alguns barris, e nessa imagem ele mostra aqui a substância escorrendo no solo, né? Ele mostra aqui a ilustração, que toda essa parte aqui é o solo. Eu estou deduzindo, galera, que isso aqui que está abaixo do solo, esse cinza mais claro, ele é uma espécie de lençol freático. E uma das coisas que confirma essa minha hipótese aqui, nessa questão do Enem, é essa água subterrânea. Tá? Vocês estão vendo aqui que ele mostrou que isso aqui é água subterrânea. Então, muito provavelmente, tudo isso aqui é água subterrânea. E aí eu começo analisando aqui, ainda não cheguei nessa parte complexa aqui, eu estou analisando bem pontualmente. Então, esse agente desengraxante, esse contaminante do solo, caiu no solo, foi se infiltrando, chegou aqui na água subterrânea. Aí você tem aqui o TCE, que é justamente essa substância que vai só contaminando aqui, e se espalhando pela água, tá? Ele diz aqui, então, que essa substância vai formar uma fase líquida, densa, não aquosa, que se deposita no fundo do aquífero. Espera aí, ele vai formar uma fase líquida, densa, não aquosa, ou seja, é aquilo que eu falei para vocês.
ele tem baixa polaridade. Então, pelo fato dessa substância ter baixa polaridade, a solubilidade dela na água deve ser mínima, ela deve se dissolver muito pouco. E isso é confirmado, o meu pensamento, quando ele fala que essa substância vai formar uma fase líquida densa não aquosa, ou seja, algo que não estará plenamente dissolvido na água, e denso. Denso quer dizer que vai para o fundo. E isso se confirma aqui no desenho. Ó. O TCE ele vem descendo, e aí ele vai formar essa fase aqui que ele chamou de DNAPL, que é a fase líquida, densa, não aquosa, que vai se depositar no fundo do aquífero. Ó. Então, esse material ele vai ficar aqui ó, no fundo desse aquífero, desse reservatório de água. Tudo bem até aí? Vamos lá, continuando. Essa tecnologia de descontaminação, que tecnologia é essa, professor? Que ele vai explicar aqui, ó. Ele vai fazer a remediação. Remediar significa curar, né, no sentido de você intervir para melhorar uma situação ruim. Então, o solo está contaminado e ele vai mostrar, então, esse processo de remediação do solo. E aí ele vai falar agora sobre a tecnologia que é usada para descontaminar o solo. Essa tecnologia de descontaminação vai empregar o íon persulfato. E aí ele mostra aqui, ó, galera, o íon persulfato, que é o S2O8, 2-. A gente pode pegar esse íon e desenhar ele aqui para falar uma coisa bacaninha. Podemos lembrar aqui, inclusive, de número de oxidação. Ó. É o S2O8, 2-, tá? Colocar esse 2- um pouco mais aqui para a lateral. Galera, vamos supor que o Enem, para resolver essa questão, ele exigisse que você soubesse aqui o número de oxidação do enxofre. Eu vou colocar, inclusive, aqui como elemento sublinhado. Como é que você calcularia o número de oxidação do enxofre nessa estrutura? Reparem que eu comecei falando de meio ambiente, falei de molécula orgânica, já falei de polaridade, falei de geometria molecular, falei de hibridação, falei de materiais polares e apolares e já estou falando de número de oxidação. Isso em uma questão. Continua comigo e deixa o like. Vamos lá. Eu vou separar aqui, galera, essa estrutura em duas partes. O oxigênio, eu preciso falar para vocês que o oxigênio ele não é um íon que tem ele não é um elemento que tem carga fixa, mas na grande maioria dos casos, tipo 99%, ele vai ter número de oxidação igual a -2. Por quê, professor? Porque ele é da família 16, antiga família 6A, família dos calcogênios. Quem é da família 16, ó, já estou falando de tabela periódica, tem 6 elétrons na camada de valência, e aí precisa receber mais 2 para completar o octeto. E professor, e esse 2- aqui então, não é o NOx do oxigênio? Cuidado, não. Esse 2- é a carga de toda a estrutura. Ó. Toda essa estrutura, o S2O8 tem carga -2. Então, esse -2 é a carga da estrutura, não é o NOx do oxigênio. O NOx do oxigênio é -2, só que você tem 8 oxigênios. -2 vezes 8 vai dar -16. Quando você está calculando o NOx de uma estrutura, a soma das cargas tem que ser igual à carga da estrutura. Se for uma estrutura eletricamente neutra, a soma das cargas igual a 0. Se for um íon, que é o caso, a soma das cargas tem que ser a carga do próprio íon. Nesse caso, o íon tem carga -2. Então, a soma das cargas tem que dar -2. E aí eu te pergunto, para a soma das cargas dar -2, quanto é que você joga aqui no enxofre para dar -2? Professor, para dar -2 aqui a gente joga 14, né, professor? 14 menos 16 vai dar -2. Perfeito. 14 dividido por 2. 14 dividido por 2 aqui ó, vai dar +7. Então, esse aqui seria o NOx do enxofre no íon persulfato. Caso houvesse a necessidade, o NOx do enxofre no íon persulfato aí seria +7, ok? E aí ele fala, então, que essa tecnologia de descontaminação vai usar justamente esse íon, que é o íon persulfato, que é convertido no radical SO4-. Professor, pelo amor dos deuses, o que é isso? SO4-. Vamos fazer uma análise detalhada? Se você tiver sem pressa, eu vou explicar tudo aqui para você, tá? Mas para assistir os vídeos aqui do canal precisa ter tempo, porque detalhe
e tempo são diretamente proporcionais. Quer uma aula detalhada? Ela vai ter mais tempo, não tem como ser o contrário, tá? Galera, essa estrutura, o SO4-, vou dar um destaque aqui para ela, ela é o que nós chamamos na química de radical livre, tá? Essa estrutura aqui ela é um radical livre. Eu vou escrever a estrutura dela bem aqui. Talvez eu vá precisar apagar algumas coisas que não vai ter espaço aqui para tudo que eu preciso mostrar para vocês, tá, galera? Vou dar uma apagada aqui. Vamos lá. SO4 é o SO4-. Esse cara aqui, gente, é o que nós chamamos na química de radical livre. Professor, eu já ouvi falar em radical livre nessas propagandas de produtos de beleza, não sei o quê, a combate radicais livres, um creme que promove o rejuvenescimento da pele. Tem alguma coisa a ver, professor? Sim. O nosso corpo, com o passar dos anos, ele vai fazendo reações químicas, reações metabólicas, que produzem radicais livres que são responsáveis pelo nosso envelhecimento, algo que é natural. O que eu preciso que vocês saibam é que, quimicamente falando, radical livre são estruturas que têm elétrons desemparelhados, ou número ímpar de elétrons, tá? Aqui vocês estão vendo que o elétron desemparelhado dessa espécie química foi representado por uma bolinha. Então, significa que, por algum motivo, essa ligação quebrou. E falo mais para vocês. Radicais livres são produzidos por uma quebra de ligação chamada cisão homolítica. A palavra cisão significa quebra. Então, quando você vai quebrar uma ligação, essa cisão ela pode ser heterolítica ou uma cisão homolítica. Professor, dá um exemplo aí para mim. Tá, rapidinho aqui um rabiscado. Ó. HCl. Quando você vai quebrar essa ligação, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Ó. Quando essa ligação quebrar, o hidrogênio vai sair daqui com seu elétron perdido e o cloro recebeu o elétron do hidrogênio. Isso aqui, gente, é um exemplo de cisão heterolítica, tá? Isso aqui a gente chama de cisão, escreve assim, ó. Vou apagar já já isso aqui, então anote logo. Cisão heterolítica. Cisão significa quebra, hétero diferente, e lítica vem de lise, significa quebra também. A cisão heterolítica ela produz íons, porque quando você quebra uma ligação de forma desigual, alguém vai perder elétron, alguém vai ganhar. Então, forma íons. Agora, existe também a quebra da ligação que acontece bem ao meio, tá? Quando uma ligação ela quebra ao meio, por exemplo, essa aqui, ó, ela quebra no meio. Quando ela quebrar ao meio, o cloro vai sair daqui, ó, com um elétron e o outro cloro vai sair daqui, ó, com um elétron desemparelhado, tá? Essa cisão aqui, ela é um exemplo de cisão heterolítica. Então, cisão heterolítica. A palavra cisão significa quebra, hétero, diferente, e lítica vem de lise e significa quebra, beleza? Cisão heterolítica. Reparem que a cisão heterolítica, ela produziu aqui, ó, espécies com elétron desemparelhado. Elétron desemparelhado significa elétron sem pau, elétron sozinho. Essas espécies aqui, gente, que têm elétrons desemparelhados, é o que nós chamamos de radicais livres. Então, isso aqui são radicais livres. Beleza? Entendeu agora o que é radical livre? Então, limpadinha aqui, limpadinha. Cara, eu não acredito que você está assistindo o vídeo e não deixou o like. Gente, pelo amor de Deus, ajuda aí, cara. Deixa o like. Se todo mundo que assistiu o vídeo deixar o like, o YouTube impulsiona. O YouTube impulsionando, mais gente se inscreve no canal. Quem ganha com isso são vocês. Mais conteúdo gratuito eu trago aqui. Beleza? Deixa o like e ajuda nós. Vamos lá. Professor, esse SO4, ele me lembra um pouco o H2SO4. Sim, talvez ele seja formado a partir do H2SO4. E aí eu quero mostrar para vocês como seria a estrutura desse radical livre. Para mostrar para vocês a estrutura desse radical livre, eu primeiro preciso colocar aqui para vocês, ou mostrar para vocês, a fórmula estrutural do ácido sulfúrico, tá? O ácido sulfúrico, galera, em termos de fórmula estrutural, ele pode ser escrito dessa forma aqui, ó. Essa molécula que eu acabei de desenhar para vocês é o H2SO4. Lembrando que existem várias maneiras de você desenhar um H2SO4. Aqui eu desenhei o H2SO4 com octeto expandido,
que é dessa forma que vocês estão vendo o enxofre com mais de 8 elétrons na camada de valência. Algumas pessoas desenham essa dupla ligação como se fosse uma ligação coordenada, ainda naquele modelo antigo de mostrar uma setinha apontando do enxofre para o oxigênio. Eu não vejo problema nisso aí, só preciso lembrar que as provas modernas não representam mais a ligação coordenada por meio de setinha, tá? Então, pelo que eu vejo, pelo que eu analiso incansavelmente, até para falar para os meus alunos e atualizar os meus alunos com relação ao que está caindo nos vestibulares, no meu curso extensivo, eu recomendo sempre que eles representem a ligação coordenada com o octeto expandido, com uma dupla, é o que geralmente a gente vê por aí, as provas cobrando, tá? Mas de qualquer maneira, esse aqui seria o H2SO4, seria o ácido sulfúrico, tá bom? O ácido sulfúrico, ele pode se transformar no íon sulfato, que é o íon SO4 2-, que já não teria a ver com isso aqui, se você arrancar 2H+ dele. Como é que ficaria essa transformação? Vamos lá. O que nós vamos fazer agora, galera, vai ser uma cisão heterolítica. Ó. Nós vamos quebrar as duas ligações, considerando que esse ácido ele vai se ionizar completamente na água. Então, eu quebraria essa ligação aqui, ó, cisão heterolítica, o hidrogênio sai daqui na forma de H+. Eu quebraria essa ligação aqui, ó, de forma que seja uma cisão heterolítica, o hidrogênio vai sair daqui na forma de H+. Se eu efetuar essa quebra, o que eu vou formar, galera? Eu vou abrir aqui um colchete, porque essa estrutura vai virar um íon. Aí, para colocar a carga do íon, eu preciso colocar do lado de fora do colchete, tá? Então, nós temos aqui o oxigênio, onde a ligação quebrou. Aqui o enxofre, dupla O. Vamos ajeitar aqui essa ligação dupla. Dupla O. Aqui embaixo, dupla O. E aqui o oxigênio, ó. E essa estrutura com carga 2-, tá? Isso aqui, gente, nada mais é do que o íon sulfato, ó, que é o íon SO4 2-, muito famoso aí nas questões. Então, o íon SO4 2- é isso aqui que eu desenhei. Obviamente que esse desenho que eu coloquei aqui, gente, ele é a representação de um dos híbridos de ressonância. O íon sulfato ele tem vários híbridos de ressonância. Mas aí eu também não vou desenhar os híbridos de ressonância, senão essa questão aqui ela não vai ter fim. Porque se deixar, eu passo o dia todo aqui com vocês, informação não falta, tá? Tá, professor, eu entendi. Só que essa questão ela não quer a estrutura do íon sulfato, né, professor? Ele falou aqui sobre o radical livre. Bom, a questão falou sobre o radical livre. Vem comigo aqui, ó. Vamos desenhar a estrutura do radical livre? A estrutura do radical livre, ela se dá por uma cisão heterolítica. Cisão homolítica, certo? Então, ao invés de sair aqui os dois hidrogênios na forma de H+, de alguma forma, que aí eu não sei explicar para vocês como, porque ele não mostrou aqui a origem desse íon, tá? Mas, de alguma forma, haverá uma quebra dessa ligação ao meio. Isso aqui, gente, com certeza não era o hidrogênio que estava ligado aqui, seria um outro elemento, mas aqui eu estou só mostrando para vocês como é que se formaria a estrutura do radical livre, tá? O hidrogênio, essa ligação quebra no meio. Como ela quebra no meio, então o oxigênio vai sair daqui com um elétron desemparelhado. Como ficaria então essa estrutura, professor? Vamos lá. Primeiro, você abre um colchete, porque ainda assim ele é um íon, ó, ele tem carga menos, tá? Aí aqui na ponta você vai colocar o oxigênio que perdeu o H+, pode ser do lado esquerdo ou do lado direito, isso não vai mudar, tá? Aí você coloca aqui S, repete o dupla O, repete o dupla O, e aqui esse oxigênio você vai colocar aqui uma bolinha, ó. E essa bolinha vai evidenciar que aí você tem um elétron desemparelhado e essa estrutura com carga menos. Então, isso aqui que vocês estão vendo agora, ó, que seria a estrutura desse radical, né? Inclusive, a própria questão ela fala que é um radical, né? Radical livre SO4-. Ok? Entenderam essas estruturas aí, galera? Se num futuro o Enem falar alguma coisa referente à estrutura ligação, vocês já sabem, ok? Bom, vamos continuar a questão aqui. Então, preciso que você printe aqui a tela, que eu já vou dar uma limpada aqui embaixo, porque vai faltar espaço para o tanto de coisa que eu preciso falar aqui para vocês, tá? Então, uma vez que você entendeu já essas estruturas, já ficou tudo muito claro na sua mente, agora a gente vai voltar para a parte de interpretação da nossa maravilhosa questão. Eu gosto sempre de gravar, galera, como se fosse uma aula, né? Então, o professor aqui está apagando, a gente está conversando, tudo mais. Então, estou uma espécie aqui de apagar o quadro, né?
Algumas informações aqui de cima eu ainda vou deixar, tá? Ok. Então agora eu vou entender essa tecnologia para começar a encaminhar a resposta da questão. Essa tecnologia de descontaminação vai usar o tal do íon persulfato, então já mostrei esse cara para vocês, e esse persulfato vai se converter nesse radical por minerais que contêm ferro 3+. Então vamos lá, todo mundo olhando para cá. Vocês estão vendo aqui um caminhão. Aí, nesse desenho, o caminhão mostra que ele está carregando uma solução que tenha o íon persulfato. Pelo que eu estou entendendo dessa imagem, esse íon persulfato, ele de alguma forma vai ser injetado aqui, ó, tem uma haste aqui, não sei como isso funciona, mas essa haste ela vai aqui descer o solo e esse íon persulfato aqui, ó, ele vai ser liberado no solo. Eu preciso que vocês não esqueçam do começo da questão. O que nós queremos mesmo? Nós queremos remediar, nós queremos corrigir, nós queremos descontaminar um solo que está contaminado com TCE, que é essa moléculazinha aqui, ó, que é o tricloroeteno. Então, para descontaminar essa molécula, nós estamos usando então o S2O8 2-. Esse S2O8 2-, ele se converte no radical SO4- através de minerais que contêm o ferro 3+. É isso que ele está falando no texto, tá? O esquema, agora sim, agora a minha representação, a minha interpretação é 100% agora no esquema, ele vai parar de dar informação aqui no texto. Ele diz que o esquema representa de forma simplificada o mecanismo de ação química sobre o TCE e formação dos produtos de degradação. Agora acabou o texto da questão. Tudo que eu pude analisar com vocês no texto, eu analisei. Agora, minha atenção vai estar 100% voltada àquilo que ele está mostrando no texto da questão. E aí eu vou observar, então, que o TCE, a parte que solubiliza do TCE, vai se transformar nessa molécula aqui, que vai se transformar nessa molécula aqui, que vai se transformar nessa molécula aqui, que vai se transformar em água, CO2 e Cl-. São várias transformações químicas aqui acontecendo. Eu quero que vocês observem que tem várias setas apontando aqui, ó, para a seta reacional. O que ele está querendo dizer com isso, tá? Ele fala que a tecnologia emprega o íon sulfato, persulfato, que é convertido nesse radical, e esse radical aqui, ó, é que ele vai fazer com que essas reações aconteçam. Não sei se como um catalisador, talvez como um participante direto da reação, isso não vem ao caso e a questão ela não deu informações suficientes para tal. Mas uma coisa é certa, o TCE vai se converter nessa molécula orgânica aqui pela ação desse radical. Vamos fazer o seguinte agora, galera, vamos dar um limpa geral aqui em cima, que eu vou agora mostrar para vocês a sequência de reações que ele está colocando aí, e com essa sequência de reações, eu vou finalmente conseguir chegar na resposta correta aí dessa questão, beleza? Ó, não esquece de me seguir lá no Instagram, Professor Diego Fares, tem muito conteúdo por lá, muita informação, tá? Então me segue por lá também aí. Vamos desenhar aqui a estrutura do TCE? Vamos passar o TCE para cá. Aqui eu já vou desenhar de uma forma mais linear, que sem levar em consideração geometria. Então, Cl, aqui nós temos um Cl, dupla C, aí aqui dupla C, Cl, e aqui nós vamos ter um H. Essa substância, ela vai se converter numa segunda, ó, estou mostrando daqui para cá esse passo aqui, ó. Para quem está perdido, eu desenhei essa molécula aqui, então essa molécula aqui é o TCE, tá? TCE, e ela vai se transformar nessa outra aqui pela ação desse radical. Então, esse radical, ele de alguma forma está atuando aqui nessa reação, SO4-, e vai converter essa molécula nessa outra aqui, ó, Cl. Aí nós temos aqui um carbono, Cl. Agora, esse carbono ele é saturado, ó, então aqui não tem mais dupla. Aí vem aqui um carbono. Esse carbono está fazendo uma dupla com o oxigênio e ligado a um OH. O que eu vou fazer agora, galera, vai ser calcular o número de oxidação de cada um desses carbonos para vocês observarem um detalhe que está acontecendo aqui, tá? Para calcular o número de oxidação, nesse caso em estrutura aberta,
você tem que quebrar as ligações, levando em consideração quem ganha elétron fica com carga menos e quem perde elétron fica com carga mais. Só que o meu foco aqui vai ser o carbono, porque é a molécula orgânica. Eu não quero saber o que está acontecendo com os outros elementos, eu quero focar no carbono. Então, aqui entre carbono e cloro, lembrem-se que o cloro ele é mais eletronegativo que o carbono. Se o cloro é mais eletronegativo que o carbono, essa ligação vai quebrar para o lado do cloro e aqui o carbono vai perder um elétron nessa quebra, tá? Então, esse mais um é referente à perda de um elétron que o carbono vai ter nessa quebra. A ligação carbono-cloro, ela quebra para o lado do cloro. Então, nessa quebra, o carbono vai perder um elétron. Aqui na ligação dupla, ela quebraria no meio porque os dois carbonos têm a mesma eletronegatividade. Então, aqui essa quebra resultaria numa carga zero. Não esqueça que o número de oxidação é a carga que um elemento adquire quando todas as suas ligações são quebradas. Eu não estou querendo dizer que na prática essas ligações serão quebradas, mas o cálculo do NOx leva em consideração que é como se elas fossem, tá? Bom, qual é o número de oxidação resultante desse carbono? Mais um com zero, então significa que esse carbono aqui, ó, esse carbono, ele vai ter um NOx igual a mais 2, ok? Vamos agora para o carbono da direita. Então, zero, essa ligação aqui vai quebrar no meio. Carbono e hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, então nessa quebra o carbono ganharia um elétron. Agora, carbono-cloro, o cloro é mais eletronegativo que o carbono, nessa quebra o carbono perderia um elétron. 0 menos 1 e mais 1, somando tudo, então esse número de oxidação resultante aqui do carbono seria 0, ok? 0. Agora vamos aqui para a direita para a gente entender o que está acontecendo. Ó. Aqui do lado direito eu vou ter o seguinte, carbono-cloro, o cloro é mais eletronegativo que o carbono, ó, quebrou a ligação, o carbono perdeu um elétron. Carbono-cloro, o cloro é mais eletronegativo, o carbono perdeu um elétron. Carbono e hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo, o carbono ganhou um elétron. E aqui é carbono-carbono, ligação quebra no meio, 0. Teremos aqui, então, mais 2, menos 1 vai dar mais 1, tá? Então, nós teremos aqui mais 1 para o NOx desse carbono, ok? E aqui do lado direito, nós vamos ter uma surpresa bem interessante, que é isso que eu preciso mostrar para vocês. Carbono-carbono, quebra no meio, 0. Carbono ligado a oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, então aqui o carbono perdeu um elétron. Aqui, como é uma ligação dupla, o oxigênio é mais eletronegativo, na ligação dupla o carbono vai perder 2 elétrons. Então, isso significa que mais 1 com mais 2 com 0 vai dar mais 3. Então, esse NOx aqui do carbono é mais 3, ok? Bom, a gente percebe que o carbono da esquerda, de mais 2 para mais 1, o NOx dele reduziu, mas reduziu apenas uma unidade. E na direita, o carbono que era 0 passou para mais 3, ó, o NOx dele subiu 3 unidades. Então, como a oxidação ela foi maior do que a redução de um dos carbonos, eu posso dizer que esse processo como um todo que aconteceu foi uma oxidação. Ó. Esse composto orgânico TCE, para virar essa primeira molécula, ele sofreu um processo de oxidação. Só que observem que esse processo não para, ele continua. Essa segunda molécula vai virar essa terceira aqui. Vamos fazer essa análise bem detalhadinho? Professor, o vídeo está ficando longo, sei disso, tá? Mas aqui é assim, gente, a parada é diferente. O aluno que tem pressa não vai aprender. Então, SO4 menos. E aí, esse cara aqui, ó, essa molécula, ela já vai se transformar nessa terceira aqui. Quem é essa terceira? Vou desenhar aqui. HO. Aí aqui seria um C dupla O. Isso aqui está conectado a um outro C dupla O, que está conectado a um OH. E aí essa molécula vai se transformar através do radical SO4-, finalmente ele vai se transformar nessa molécula que é HC dupla O, OH. E essa molécula, pela ação do radical SO4-, finalmente vai se transformar em água, vai se transformar em CO2 e vai se transformar em Cl-, beleza? Então, já fiz aí o caminho completo.
Vamos calcular o NOx aí do carbono, galera, para a gente entender o que está acontecendo? Vamos para esse carbono aqui da esquerda. Deixa eu colocar um vermelho aqui para ficar padrão. Carbono da esquerda, ó, quebrou aqui no meio, 0. Carbono oxigênio, você já sabe, ó, carbono perdeu aqui um elétron. Na ligação dupla, o carbono perde 2 elétrons. Então, significa que nessa molécula aqui, o carbono, ele está com o NOx mais 1 mais 2, ó, mais 3. O carbono da esquerda aqui, ó, com o NOx mais 3. Do lado direito, o que a gente vai ter aí, galera? Do lado direito, ó, quebra no meio, 0. Carbono oxigênio, o oxigênio ganha, então o carbono perdeu aqui 1. Na dupla, o carbono perde 2 elétrons, mais 2. Então, mais 1 mais 2 mais 1 vai dar mais 3. Então, esse carbono aqui, ó, o NOx dele já passou para mais 3. Observem o seguinte, galera. Ó, o carbono da direita não houve alteração dele, continuou o NOx mais 3. Mas esse carbono aqui, ó, da esquerda, que era mais 1, o NOx dele subiu para mais 3. Não esqueçam que quando o NOx aumenta, oxidação, quando o NOx reduz, redução. Então, houve daqui para cá, galera, mais uma vez uma oxidação. Ó. Aconteceu novamente uma oxidação, tá? E aí, galera, essa reação ela vai continuar. Aqui vocês viram ó, que já formou uma outra estrutura. Vamos calcular o NOx aí dessa estrutura? Já estamos no embalo para a gente fazer o serviço completo aqui. Ó. O NOx dessa última estrutura, carbono e hidrogênio. O carbono é mais eletronegativo, então aqui o carbono ganha. Carbono oxigênio, aqui o oxigênio é mais eletronegativo, carbono perde. E aqui carbono oxigênio, o carbono perdeu 2 elétrons. Mais 1 menos 1 dá 0, mais 2 sobrou, então quer dizer que o NOx do carbono aqui ó, foi um total de mais 2. Esse é o NOx aqui do carbono, mais 2, tá? Bom, a gente repara que anteriormente os 2 carbonos tinham NOx mais 3. Agora esse NOx caiu para mais 2. Então é como se daqui para cá acontecesse uma redução, tá? E finalmente, galera, esse carbono que está aqui, ele vai se transformar em CO2. Quando o carbono se transforma em CO2, vamos dividir aqui. Ó. Eu preciso que vocês lembrem que o oxigênio tem NOx menos 2, vezes 2 vai dar menos 4. A soma das cargas tem que dar 0, porque o CO2 não tem carga, né? A soma das cargas é 0. Então, aqui seria mais 4. E mais 4 dividido para um carbono, o NOx do carbono seria mais 4. Quer dizer, o NOx aqui foi de mais 2 para mais 4, o que significa que aconteceu aqui, ó, novamente, uma oxidação. Meus queridos alunos, o que eu estou vendo? Eu estou vendo que o TCE ele sofre oxidação, oxidação, redução, oxidação. Então, analisando aqui de forma muito detalhada a questão, as reações, o que está acontecendo aqui, gente, não tenho a menor dúvida ó, que são reações de oxirredução. O NOx do carbono aí está variando a todo momento. Não é reação de substituição, porque nós não estamos fazendo substituições, não está envolvendo a formação de precipitados, não está havendo a remoção de água, para você classificar como desidratação, e nós não estamos envolvendo ácido com base para chamarmos de neutralização. Então, em termos de respostas, oxirredução. Obviamente, galera, que aqui eu mostrei para vocês o composto orgânico oxidando, mas certamente tem um outro cara sofrendo redução que a questão não deixou claro, provavelmente seria o radical livre. Mas lembrem-se que para toda oxidação existe uma redução. Pode ser que não esteja sendo mostrada, mas vai existir. E para toda redução, igualmente, vai existir uma oxidação. E por último, para finalizarmos aqui o vídeo, galera, eu preciso falar para vocês que, na realidade, você nem precisaria ter calculado o NOx. Eu fiz aqui por uma questão de detalhamento e consideração a você, meu querido aluno, que ficou até o momento da aula. Porque reparem que nessas reações aqui ó, está havendo ganho de oxigênio. Em alguns momentos ocorre ganho de hidrogênio, mas assim, essa variação da quantidade de oxigênios num composto orgânico indica que ele está sofrendo oxirredução. E a gente considera na química orgânica que ganho de oxigênio numa reação é oxidação. Então você olhou aqui o TCE, aí olhou para a esquerda, viu que nessa reação de alguma forma ele ganhou oxigênio, já poderia direto colocar aqui ó, que foi uma oxidação. Daqui para cá a mesma coisa, ó, galera, o composto ganhou mais oxigênios, então
rolou uma oxidação. Obviamente que esse detalhamento que eu faço para vocês é um detalhamento para fins de estudo. Na hora da prova, na resolução da prova, você não vai executar tudo isso que eu estou falando. A resolução da prova tem que ser rápido, lê o texto, marcou a resposta correta, vai para a próxima. Mas se você estuda por questões, conhecer todos esses detalhes é importante porque, como eu falo para vocês, quem já é seguidor do canal sabe, essa questão nunca mais vai aparecer no Enem de novo. Nunca mais essa questão vai cair de novo no Enem. Mas os assuntos que estão envolvidos nela, sim. E hoje você aprendeu muitos assuntos. Não é nem para passar novamente por tudo que eu falei, porque foi tanta coisa que eu falei na aula de hoje, que vocês perceberam que é um trabalho totalmente diferenciado, um trabalho inédito aqui na internet, de levar para vocês essas resoluções detalhadas. Conta para mim aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se te agregou de alguma forma, deixa o like, considere deixar o like, compartilha esse vídeo com seus amigos que vão fazer o Enem, ajuda no crescimento do canal, porque se você me ajuda, eu também te ajudo trazendo conteúdo aqui gratuito de qualidade. E para você que quer ser meu aluno, porque isso aqui é só a pontinha do iceberg em relação ao que eu ofereço no meu curso. Tem mais informações aqui do WhatsApp da equipe de vendas aqui. Entre em contato com a galera que eles vão te informar e no curso extensivo eu faço um acompanhamento individualizado de cada aluno, beleza? Vou ficando por aqui, volto com vocês muito em breve para a nossa próxima questão do Enem, porque aqui cada questão do Enem rende uma aula. Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!